Olá, eu sou Raquel Ripani, esse é o Chá Comigo, um espaço onde a gente toma um chá e eu falo com um pouco mais de profundidade sobre temas que eu já abordo no meu canal, na minha página, em outras mídias, mas aqui eu falo com um pouco mais de tempo, porque lá eu tento fazer as coisas acontecerem em até 3 minutos e aqui a gente tem o tempo que a gente quiser e a gente pode aprofundar o debate aqui nos comentários também. Então, se você tiver interesse em temas relacionados à cultura, a feminismo, a sociologia, a sociedade, a opiniões em geral e como a gente deve se posicionar a partir de um lugar de respeito e diálogo, fique à vontade, se inscreva, coloque o sininho e venha para o debate. Hoje eu vou falar sobre algo bastante pessoal que uma pessoa me perguntou, falando sobre a minha própria carreira como atriz, porque eu sou atriz, trabalho há 36 anos no meio cultural, atriz, produtora, diretora, tradutora, autora e locutora, cantora, enfim, a gente se vira fazendo muita coisa dentro do espectro das artes, especificamente das artes presenciais, ou seja, do teatro é o meu preferido, mas eu fiz bastante TV também, séries, cinema, e um seguidor me perguntou, porque eu estava me posicionando a respeito da prostituição, que é algo que eu me oponho, eu sou contra, eu entendo que prostituição é estupro pago, e isso de si já é um tema polêmico. E um seguidor me falou: mas você fez uma série onde você interpretava uma mulher que acabava se prostituindo. E é verdade. Eu interpretei, não só uma vez eu interpretei, mais de uma vez, mulheres que diziam se prostituíam, que se prostituíam nas histórias. Eu interpretei Alice no Closer, eu interpretei enfim, interpretei algumas vezes, mas nesse caso específico, essa pessoa estava falando sobre a série O Negócio, da qual eu participei na segunda temporada. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como é o processo criativo, o que é o processo de um ator, e a diferença entre a sua opinião pessoal e a opinião do personagem, o que a gente chama de tese. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é, quando você está interpretando alguma coisa como um ator, não é você. Então, não é a sua opinião sobre o mundo, sobre a vida. Mas, evidentemente, na grande maioria das vezes, você tem direito de escolher se você aceita aquele trabalho ou não. Se aquele trabalho tiver um texto prévio, por exemplo, se for uma peça de teatro, muitas vezes você pode olhar e escolher fazer ou não. Como eu já fiz. Tem temas que eu já olhei e falei, não quero falar sobre esse tema, não me identifico, não me interesso. Isso é um privilégio. Não é todo mundo que pode dizer não faço porque eu não quero. Como ser ator é uma profissão, as pessoas precisam trabalhar. Então, não apenas o tema que você está escolhendo falar a respeito é é a única variável que você usa na hora de você escolher o que você vai fazer ou não. Muitas vezes você está pensando, preciso de trabalho, preciso pagar as contas, aquele diretor é renomado, aquela produtora, eu tenho interesse de me aproximar. Aquela empresa pode ter outros trabalhos futuros que eu gostaria de fazer. Muitos casos, por exemplo, de atores que fazem cinema começaram assim, eles faziam publicidade e os diretores de publicidade que depois se tornaram diretores de cinema, como na O2, que é uma produtora de cinema grande, ou mesmo na Conspiração Filmes, eles faziam muito videoclipe. Então tem muita gente que fazia videoclipe que depois conseguiu trabalhar com o produtor, como ator em outros trabalhos. Então não é uma coisa assim tão simples de ser pão, pão, queijo, queijo. Mas sim, eu não deixo de concordar. Como é que eu, que discordo da prostituição, fiz personagens que são prostitutas ou que se prostituem? É difícil de responder isso sem passar também por uma questão de amadurecimento pessoal. Porque o ator, em essência, está falando de boas histórias que são interessantes de serem contadas. Infelizmente, muitas histórias são construídas em torno desse tipo de temática, da história da prostituição, e muitas delas, como um negócio, de alguma maneira romantizam o que é a suposta profissão mais antiga, que não é a profissão mais antiga da humanidade. A profissão mais antiga da humanidade é a parteira. Mas, enfim, abafa. Voltando para o que é uma tese e o que é um trabalho dramático. Quando um autor escreve uma peça, um roteiro de cinema, etc., ele faz isso baseado numa frase. Se ele estiver seguindo o roteiro aristotélico das coisas, seria uma frase que você pode definir, por exemplo, Ulisses volta para Ítaca após Guerra de Troia. Isso é uma frase que tem uma ação. Então, tudo que se passa na Ilíada está contido dentro dessa história, desse arco dramático. A partir daí, você vai tirando histórias que acontecem, né? A história da Cícia, a história da própria Penélope, e as histórias paralelas estão ali dentro. Mas esse arco dramático é o que a gente chama de tese. Dentro disso, o autor vai estar comunicando uma opinião, uma visão de mundo.
E essa não é a única opinião e visão de mundo que está sendo colocada. Usando o exemplo da Odisseia, o Christopher Nolan usou o filme Odisseia, o filme Odisseia, através da história grega, né, escrita por Homero, para falar, na verdade, usando um ângulo ali para falar sobre os Estados Unidos de hoje, né? Essa terra onde eles se tornaram os bárbaros que eles julgavam estar é, lutando contra o resto do mundo. Então, eles iam salvar o mundo do terrorismo e se tornaram terroristas. É uma forma de ver a tese que o Nolan propõe. Então, a tese do autor é uma, depois tem a tese do diretor, e isso é corroborado pelo produtor, que também está pensando no dinheiro, então ele fala assim, isso vai dar dinheiro. Quem que você vai botar nesse filme que vai querer ver esse filme? Ah, então tem que ter umas atrizes lindas, tem que ter umas atrizes mega famosas, tem que botar Zendaya, tem que botar Anne Hathaway, tem que botar a Lupita Nyong'o, e aí isso vai fazer muito sucesso. Então, o produtor está pensando em como ele vai ter o retorno financeiro, o autor está pensando na ideia grande da história que ele quer contar, o diretor coloca dentro disso a sua visão de escopo, de ângulo, de viés, e o ator entra depois para contribuir sendo o marionete. Ele não é quem puxa os fiozinhos e decide como essa história vai ser contada. O que vai ser contado? O ator é o veículo. Ele é o intérprete daquela história, mas ele não é o dono daquela história. Aquela história, o dono dela é o autor. O autor que decidiu o que vai ser dito e como vai ser dito. A maneira como vai ser filmado e depois vai cortar, quem decide é o diretor. E o que, a pausa dramática, a textura, isso tem muita coisa que está na mão do ator. No audiovisual. Mas no teatro tem muito mais coisa na mão dele do que tem tanto no cinema quanto na televisão. Tanto que se diz no meio do teatro e do audiovisual, que o teatro é o veículo do ator, que quando abre a cortina é você e o público, e é uma delícia. A televisão é o veículo do autor, porque ele tem que escrever 100 laudas por dia, né? Ou 30 ou 40, para você ter história o suficiente por todo dia acontecer aquele negócio. É difícil ser autor de novela e é muito trabalhoso, por isso que são equipes que estão fazendo. E o cinema é o veículo do diretor, porque ele pode gravar um troço inteiro que depois ele corta na edição final. Uma história inteira de um personagem, um subplot inteiro que não cabe na versão final por algum motivo e ele tira. E a história pode contar uma outra coisa do que o ator que gravou, que filmou, achava que aquilo ia contar. O que é interessante, creio que para os diretores, no caso. Voltando para o viés, ou o trabalho do ator. O ator pode ler um roteiro e decidir se aquilo interessa para ele falar ou não, se ele tiver o privilégio de fazer isso. Tem muitos atores que não têm o privilégio de dizer não. Vou dar um exemplo. Eu tive uma reunião com o diretor do filme Dark Horse. Eu fui chamada para um projeto sigiloso, em inglês, não sabia do que se tratava, ninguém, assinei um NDA, não podia falar não podia ler nada, não podia fazer nada, não sei, até você conversar com o diretor. E aí eu abri câmera para falar com esse diretor que eu não conhecia e conheci o diretor. E aí quando ele me disse qual era o tema do filme, eu ainda pedi para ler o texto. Eu falei, bom, depende de como você quer contar essa história, porque uma história pode ser sobre um mocinho sendo retratado como um vilão ou como um vilão sendo retratado como um mocinho, se é que você me entende. E quando eu li um pedaço do roteiro que eu tive acesso, eu falei, eu não posso fazer. Eu escolho não fazer, não avançar no processo seletivo desse processo aqui, porque não consigo dizer esse texto. Não cabe a mim de jeito nenhum. Não vai rolar pra mim. E eu falei que não. E outros atores aceitaram, e assim, podem ter aceitado porque concordam com aquela tese. Isso é uma forma de você aceitar um trabalho. E a outra é um trabalho, é um diretor internacional, um cara que se associou com Oliver Stone, que é um diretor internacional muito conhecido, e eu vou fazer esse trabalho porque eu preciso de dinheiro. E às vezes é um motivo totalmente ilícito também para um artista aceitar um trabalho, ele ter dinheiro, porque afinal a definição de trabalho é você ganhar dinheiro em troca de algo que você sabe fazer, e o que eu sei fazer melhor é interpretar. Então, isso, se você começa a colocar esse viés dentro, começa a ficar difícil em algumas situações, né? Então, tem atores que limitaram muito suas chances de trabalho quando eles disseram, não faço mais cena que tem beijo, por exemplo. Você fala, bom, você não vai poder fazer nenhum tipo de romance. Então, é uma escolha individual,
mas pode limitar o que você está fazendo ou não. Eu, particularmente, conforme eu amadureço, esse tipo de tema aparece mais e mais, para mim, a ética do que você aceita fazer ou não. Porque eu me sinto responsável pelo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo alguma coisa para as pessoas. Eu estou passando adiante uma tese que pode não ser minha, mas que é uma tese que ou eu apoio fazendo, ou eu não apoio não fazendo. Digo isso em relação, por exemplo, a vários espetáculos de teatro musical que eu dirigi ou nos quais eu trabalhei. Todos os musicais nos quais eu trabalhei em 5 das 10 maiores bilheterias da história do teatro musical mundial. Eu concordo totalmente com a tese. Se a gente for falar sobre o que é a tese. E é um bom exemplo da gente falar sobre o que é a tese por trás de uma história grande que você provavelmente conhece. Espera aí que eu já conto. O primeiro que eu fiz foi o Mamma Mia, que é um musical cuja tese é uma mãe solo que teve uma filha que vai casar e que ela não sabe quem é o próprio pai. A mãe não sabe quem é o pai, a filha, querendo saber quem é o pai para ter alguém que vai levar ela até o altar, chama esses 3 possíveis pais. E a história é sobre uma mulher que viveu nos anos 70 uma liberdade sexual que a filha, nos anos 90, se recusa a viver, que é casar aos 20 anos. Então, é um conflito geracional e é uma aceitação de uma mulher que se julga por ter tido uma certa liberdade sexual e o reencontro disso com ela viver plenamente a sua liberdade e o seu amor, depois dos 50 anos. É uma tese maravilhosa. Eu concordo com essa tese completamente. É a tese do Mamma Mia. Vamos para o próximo musical que eu fiz, O Rei Leão. O Rei Leão é uma releitura de Édipo. Não? É isso. Não é Édipo, não, gente. O que é o Rei Leão? É, você tem que vingar seu pai que matou. Não é Édipo, é Hamlet. É que, perdão, mas Hamlet, que é Shakespeare, é a história de um herdeiro que tem o trono usurpado pelo próprio tio, que é o caso do Simba. Ele tem o trono usurpado pelo próprio tio. E ele tem que voltar e retomar o seu lugar enquanto rei legítimo, expurgando todos os usurpadores do trono. Então, essa é a história do Rei Leão. Claro que, junto disso ainda, a Julie Taymor colocou toda uma história da África do Sul e de libertação da África do Sul, o que torna a história ainda mais bonita. Veja quantas camadas uma peça em si vai ter, né? Porque ela foi escrita pelo Roger Ehlers e a Erin Mackey, e depois foi dirigida para o teatro pela Julie Taymor, e a Julie Taymor adicionou essa camada que é gigantesca de toda a libertação da África do Sul do apartheid. Então, uma peça que você vai falar, ai gente, é Disney, é leãozinho, é divertido, tem muita coisa por trás no que está sendo contado. O próximo musical no qual eu trabalhei foi Wicked, e Wicked é uma peça sobre a ascensão do fascismo. Inclusive, usa os 10 passos de desumanização em relação aos animais em Wicked que o próprio nazismo usou. Então, é uma peça profundamente política sobre aceitação também. Ela tem essa camada de falar sobre como todo mundo se sente inadequado na escola, sobre como todo mundo não é a garota mais popular e se sente verde ou se sente diferente. E nesse sentido também está falando sobre pessoas que são racializadas ou que são colocadas de lado por não serem iguais às outras pessoas. Então, ele fala de muitos temas que são muito importantes em várias gerações, mas muito especialmente para adolescentes. Por exemplo, é uma peça muito importante para você falar sobre como você fazer pontes através de diferenças de cultura, de diferenças de visão de mundo, enfim. É uma tese com a qual eu concordo completamente. Agora a gente pode passar para o Les Misérables, meu Deus. O livro do Victor Hugo já é um grande história, sendo um dos primeiros melodramas escritos, o primeiro melodrama escrito, mas ele conta a história de 9 protagonistas e principalmente a história de um egresso do sistema prisional, que é o Jean Valjean. Então, a peça coloca o policial como vilão, que é o Javert, e o Jean Valjean, o egresso do sistema prisional porque roubou um pão, como nosso grande herói. E não só ele, os miseráveis são os protagonistas em geral. A Fantine, que é uma mulher num momento histórico onde não havia nenhum tipo de proteção social, que engravida e é abandonada e, portanto, não tem como se sustentar mais quando é descoberta a gravidez e a filha ilegítima dela, a não ser se prostituindo, e a degradação dela é contada como uma grande tragédia dessa peça. A história é que os miseráveis não são pessoas que deveriam ser invisíveis. A história é que a sociedade deveria regenerar e aceitar essas pessoas e proteger essas pessoas. E eu concordo completamente com essa tese.
E o último que eu trabalhei desses grandes foi o Fantasma da Ópera, que eu também dirigi. E o Fantasma da Ópera é uma história mais psicológica, então ela é mais freudiana, mas ela fala sobre uma mulher que que está dividida entre o desejo sexual por um homem ou o desejo por um homem que seria um bom marido. Então a peça, bem simplesmente falando, está falando sobre esse lado dessa sexualidade feminina que deseja o proibido, né, a pegada, o cara o misterioso, que é o fantasma, ou o Raul, que é o príncipe encantado, o fofinho, vou te proteger, vou te levar e tal. Então tem um que está nos altos do Opéra, nos telhados, e o outro que está nos subterrâneos dos seus desejos mais íntimos. E é bastante sobre essa questão interna dessa mulher. Também é um melodrama, também se passa na época vitoriana, então mulher ter desejo era um grande tabu, ainda é. Portanto, na minha opinião, uma peça muito importante também, porque esse tipo de tema pode ser debatido explicitamente ou não, como o Fantasma da Ópera, ele não debate isso explicitamente. Então, veja quantas camadas tem você fazer um produto cultural. O produto cultural traz muitas coisas pra gente, para além de uma historinha que não tem nada no fundo. Tem coisas no fundo. Em qualquer coisa que você assistir, tem coisas, deve ter coisas no fundo. E se for bem sucedido, certamente há alguma coisa. Então, fica difícil como artista você não prestar atenção nisso. E ao mesmo tempo você tem que rebater isso com a sua necessidade de trabalhar e a sua vontade de estar próxima de outros tipos de profissionais. Então, já teve peças que eu fiz que não eram, assim, a minha maior alegria que eu queria estar fazendo, mas que tinham outros interesses relacionados e que eu concordava em partes que não era algo que me machucava fazer. Não sei como é fazer alguma coisa que realmente seria, assim, discordo do que eu estou falando aqui. É, tentei muitas vezes, tentei conseguir na minha carreira não me aproximar de projetos assim. O negócio não é diferente, porque a tese da personagem é uma tese com a qual hoje em dia eu não concordo. O negócio é uma série da Mixa, que fez muito sucesso. Teve 3 temporadas, tem atrizes que eu admiro, que eu adoro, atores com quem eu amei trabalhar. Um roteiro muito bem escrito, de uma roteirista que eu adoro, que é minha amiga, que eu conheço. E ela diz o seguinte, como alguém que escreveu a história, para ela é uma história de empoderamento feminino, porque as mulheres são as donas do negócio. Nessa história, é uma história que fala sobre mulheres enquanto garotas de programa que comandam o negócio da prostituição na qual elas trabalham. Então é diferente, porque em geral as mulheres estão sendo exploradas, oprimidas, machucadas por cafetões, enfim, gigolos nesse tipo de história. E nessa história tinha uma coisa de riqueza, as mulheres ficarem ricas com isso, que é algo que é meio ficção científica, porque não acontece. Então, para ela, tem esse espaço de botar as mulheres num lugar de poder dentro da sua sexualidade. Então, é um viés a respeito dessa história, com o qual eu concordo. Tá lá também. Mas também tá o fato de ser prostituição, ou seja, serem mulheres se vendendo. E a história o arco dramático da personagem que eu fazia era esse de uma aposta entre dois personagens. Guilherme Weber e o Eduardo Semerjian que faziam, que é problemática mesmo, porque era uma aposta, ela era uma sommelier, ela não era uma GP, ela trabalhava nesse lugar que essas garotas de programa tinham conseguido um clube super exclusivo, e a aposta entre os dois homens é que qualquer mulher se vende por dinheiro, se ela precisar, e a tese era essa, e a personagem era colocada nesse lugar de precisar, de não ter como sobreviver, até que de fato ela aceita fazer um programa. Então, assim, não é legal, porque eu imagino que se você não tem nenhuma outra opção na vida, você pode recorrer a isso, claro, e em grande maioria das vezes as mulheres que estão recorrendo à prostituição ou fazem por necessidade, não fazem por aspiração profissional ou social, porque afinal elas se tornam pessoas que são menos respeitadas e têm que esconder isso, ou que estão em risco, quer dizer, a prostituição tem um monte de problemáticas relacionadas a ela. E no caso da minha personagem, era isso que acontecia. Ela precisava e fazia. E aí, como forma de virar um conto de fadas, que eu adorei, porque dava um final feliz a ela imediato, o primeiro cliente único que ela tem não sei se é único, mas enfim, o primeiro cliente que ela tem é um cara que tira ela desse ambiente, casa com ela, e ela casa com um homem rico e vira a Cinderela. Então, essa é a história desse arco dramático dessa personagem que eu faço, que é um arco muito feliz. Então, eu me diverti fazendo, porque
conheço as pessoas, são meus amigos, foi um ambiente muito carinhoso, foi um set muito bom de trabalhar numa produtora que eu respeito demais, que tem vários outros trabalhos muito bons, inclusive tem um monte de produtos direcionados para o público infantil, quer dizer, então construção de relacionamento não é o produto apenas que você está fazendo, não implica apenas você não concordar exatamente com o que você está dizendo, você fazer um produto cultural ou não enquanto atriz. Acho que essa é a minha vontade de explicar nesse vídeo mais longo de como funciona o mercado cultural de algumas maneiras. E, enfim, isso não quer dizer que em outros trabalhos que eu tenha feito, isso não aconteceu, de eu ter essa preocupação, e mesmo em produtos onde a gente tem menos autonomia, porque, por exemplo, uma dramaturgia de telenovela, você tem menos direito de... Você não tem direito nenhum de direcionar o que vai estar acontecendo. Então, você tem o direito de aceitar fazer a novela ou não, por exemplo. E acontece que uma novela é uma obra aberta. Então, numa novela, ainda é diferente de uma peça que você sabe começo, meio e fim, ou uma série que você sabe começo, meio e fim, e você pode aceitar com base nisso ou não. Numa novela, muitas vezes o que acontece é que você tem pouquíssimas informações sobre o que é a peça ou a novela. Você fala, bom, isso aqui é uma história, em geral, um melodrama, então é sempre uma história da mocinha que quer ficar com o mocinho e a vilã que atrapalha até o fim. Desculpa, acabei de estragar a mágica da telenovela brasileira, mas é isso que acontece. E muito mais do que isso, fica difícil de você saber, porque é uma obra aberta em contato com o público. Então, uma história que está indo para um lugar pode ir para outro completamente diferente 2 semanas depois. Então, assim, a gente brinca que em novela você recebe uma linha sobre o seu personagem, se você tiver sorte, se você não é o protagonista, e tá escrito assim, a tal personagem, a Amélia, é vegetariana. É a única coisa que você sabe sobre ela. Então, você vai fazer o primeiro capítulo falando, meu Deus, eu odeio carne, não como carne. Na semana seguinte, você tá numa cena de jantar onde tá todo mundo comendo carne e você também. Porque tá escrito e porque a novela muda. Então, em novela, às vezes, como é primeiro melodrama, e o melodrama é, por natureza, moralista, eu acho que, não só, tá? Tem grandes exemplos de melodrama, grandes autores e autoras, mas a gente não escapa da ideia de que um casamento é um final feliz, por exemplo. Ou de que casar e ter filhos é um final feliz, por exemplo. A gente não tem quase uma novela onde é uma jornada de uma mulher procurando ouro e sendo autossuficiente no final, sozinha, bebendo sua água do alto de uma montanha, entendeu? Não tem. A novela não caminha geralmente por esses caminhos, ela passa muito pela ideia de comunidade, de família, de amor. Então tem esses elementos do melodrama, que é um gênero em si, que eu também admiro. Então ela tem muita reviravolta, tem a carta que vem, que muda tudo, enfim. Novela tem esses recursos dramáticos, mas ela é aberta. Então, às vezes, você pode começar achando que você está indo para uma direção, você pode terminar fazendo uma coisa completamente diferente. Você não pode largar no meio, porque o personagem virou para um canto que você não necessariamente queria que ele virasse, porque não é sua decisão. Você é uma marionete, você não é o títere, você não é a pessoa que está mandando nos marionetes. Então, essa é a natureza do trabalho de atores. Mas, como intérprete, eu sou uma pessoa que me sinto responsável pela mensagem que eu escolho, ou não escolho, participar. Então, é algo que, por vezes, como atriz de audiovisual, eu cogitei em aceitando ou não alguns trabalhos. Só que isso não é apenas preto no branco. Eu não preciso concordar com tudo, e as coisas são tridimensionais. Aliás, essa é a coisa que eu mais adoro sobre a dramaturgia. Eu acho que a gente está precisando, nesse momento, dos atores, dos dramaturgos. A gente precisa mostrar que as histórias são tridimensionais, que uma pessoa não é uma coisa só. A gente não é um pedaço de madeira, que é de um lado ou de outro. Nós somos múltiplos, e uma pessoa boa pode cometer uma infração de trânsito. Uma pessoa boa pode cometer uma coisa antiética e voltar atrás e se desculpar e tentar se redimir disso. Grande parte da arte fala sobre isso, né? Fala sobre como pessoas mudam e a gente evolui, como a gente poderia mudar. Então, eu acho que ver o mundo a partir de um olhar um pouco menos chapado, radical, extremista, polarizado, é importante nesse momento, mais do que nunca, porque a gente está se reduzindo a personagens ocos, e a dramaturgia mostra pra gente que a gente pode ser mais múltiplo do que apenas um lado de uma questão. Espero ter respondi com bastante detalhes essa pergunta, e dizer que sim, é possível você fazer uma tese com a qual você não concorda, e mesmo assim isso ser interessante para você.
por dentro, entender como funcionaria ser outra pessoa e pensar de outra maneira. Isso é grande parte do que é para mim ser atriz, e todas as minhas personagens me ensinaram algo importante a respeito de mim mesma, a respeito do mundo, a respeito de como as coisas poderiam, deveriam ser ou não são, em sua tragédia, em sua beleza, em sua futilidade, eh, em seu desejo. E eu espero também ter contribuído com a minha ética profissional e meu trabalho para pessoas terem visões mais múltiplas de mundo, que é o que eu também estou tentando fazer aqui nesse canal. Então, se você ficou até aqui, te agradeço demais, porque é um papo meio cabeção para quem não é ator, deve ficar. Espero que tenha sido interessante, mas podemos falar sobre outros temas. Espero que você me diga o que você achou, com o que você concorda, o que você não concorda. E você, se você curtiu, se inscreva, dê o sininho, dê um like que faz diferença e continue, porque eu espero continuar com a sua companhia. Muito obrigada.